E aí pessoal, bom dia. As chuvas se intensificaram. Durante todos os vídeos que eu lancei para vocês, eu sempre soltei algumas dicas, mas hoje é o dia de consolidar tudo e ajudar vocês. Eu vou passar para vocês como eu procedo com minhas plantas aqui nos períodos de chuva. Essa mocinha aqui que eu estou mostrando para vocês é mais uma que eu separei para ficar para matriz, para compor o meu catálogo. 4 camadas de pétalas, ela abre mais escurinha. Aí depois vai desbotando, já está aqui há um bom tempo. Olha o tamanho. Essa aqui era uma outra que também estava ali tomando muita chuva. Aí infelizmente a rosa ficou muito feia, mas não dá para mostrar para vocês. Mas é uma tripla, a primeira camada é vermelha. E as duas camadas do centro são rosa clarinho, ficou linda. Quando ela estiver aberta eu dou um jeito de mostrar para vocês depois. Tirei ela de lá e botei aqui na cobertura. Ó, esse aqui é o meu kit para o período de chuvas. O cloreto de potássio, a cola instantânea e faca. Nesse período de chuva, tem algumas coisas que vocês devem evitar nas plantas. Devem evitar fazendo transplante, levantamento de caudex. Essa aqui é minha Arábico Black, acabou de me dar algumas vagens. Ela poderia estar bem mais grossa. Ela é jovem. Aí eu optei pelas vagens do que o desenvolvimento dela e fiquei acompanhando. Como ela é jovem, ela sentiu um pouco, ela está muito bem, ó, tá bem durinha. Mas eu retirei ela do substrato velho que estava, porque eu percebi que ela tinha sofrido alguns probleminhas nas raízes e passei ela para esse substrato novo aqui. Estou recuperando ela. Por isso, quem tem muitas plantas e pensa também em comercializar, vai precisar ter uma pequena área, se não conseguir fechar muito, justamente para isso, para essas plantas. No período de chuva também, o pessoal me pergunta muito se pode estar usando a água oxigenada. E eu vou falar para todos vocês o que eu falei para aqueles com que eu falei ao telefone. A água oxigenada nesse período de chuva, para tentar acabar os fungos, é desperdício de dinheiro. Não vai acabar não. Você só vai perder dinheiro e sofrer estresse. E para aqueles que vão procurar encontrar galhos com fungos e precisar podar, cortar, não usem canela nesse período de chuva. Eu aconselho vocês a cola instantânea. Uma curiosidade para aqueles que não sabem, pode até pesquisar se não acreditarem. Mas a cola instantânea, quando ela foi criada, a finalidade dela era para uso humano. Seria para numa guerra ou em algum canto, quando você se cortasse, colocar ela e tentar fechar a ferida. Vamos ver como é que as plantas se comportam. Ó, eu quero começar primeiro aqui na parte coberta. Depois a gente vai para a parte descoberta e eu vou falar também um pouquinho sobre os enxertos e sobre o cloreto de potássio. A gente tenta finalizar com o cloreto de potássio, onde eu coloco e como eu coloco. Eu sei que muita gente vai perguntar as quantidades. Ó, mesmo na área coberta, para vocês terem uma ideia, aqui em Natal tá chovendo de noite e dia, passa a noite toda chovendo. Ó, e a maioria das minhas plantas estão aqui. Já faz uma semana que eu não preciso regar elas. Mesmo na área coberta, você não se livra de fungos. Ó, essa mocinha aqui, ó, hoje amanheceu assim. E esse marrom aqui, ó, já é
a podridão, ó, tá vendo? Essa aqui já era. Diminui muito, muito mesmo em comparação às plantas que estão fora. As que estão fora, a maioria que eu perdi, foram plantas também pequenas. Plantas jovens que já estavam um pouco deficientes, principalmente de nutrientes. Mas as que eu perdi aqui foi muito pouco, muito irrisório. Então vale a pena sim investir numa coberturazinha para o período de chuva. Esses aqui, ó, enxertos. Vamos falar agora sobre enxertos. Nesse período de chuva, a umidade muito alta, os enxertos eles têm dificuldades de pegar. Eles pegam, mas devido à umidade, ó, muitos acabam não vingando. Então eu geralmente tento fazer eles antes, para ter certeza que vão pegar, e depois, nesse período, eu só faço alimentá-los. Lá na área coberta, foi esses enxertos que eu acabei de mostrar para vocês, que estão pequenos, que foram feitos há pouco tempo e estão terminando de brotar. Depois que eu tenho certeza que eles pegaram, que estão um pouquinho maior, vem para aqui, ó. Tomar água de chuva e sol. Esses aqui são os meus enxertos, é os que estão no meu catálogo. Ó, abridal, formando, não vai segurar. Eu já poderia até arrancar aqui, porque não vai segurar aqui. Se eu quisesse tirar ela daqui, talvez vou até tirar e levar para ali, tá? Eles tentam. Aqui a viúva negra, a Ferrari. Por que eu deixo eles aqui? Por causa disso, ó. Desenvolvem, crescem e eu só acompanho. Venho, dou uma checada, vejo como é que tá. As flores, ó. Agora você tem que acompanhar mesmo. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é sinal que alguma coisa aqui está errado. E eu já retirei a flor que estava aqui, ó. Que às vezes ela começa a apodrecer rápido. Ó. Aí vai descendo. Aí essa parte aqui, ó, acaba passando para o Caldex. A Aurora. E foi o que ocorreu aqui, ó. Essa aqui é uma que daqui a pouco eu venho reforçar ela com um cloretozinho de potássio aqui ao redor. Aqui algumas das minhas matrizes antigas, que às vezes eu uso algumas para fazer polinizações. Agradecem, ó, dão uma desenvolvida grande. Mesmo eu arrancando as flores, elas não param de querer florir. E aqui é a área onde eu tenho que ter flores. Por que eu tenho que ter flores aqui? Porque as pessoas que me vêm comprar rosas, mesmo nesse período de chuva também vêm, eles gostam de ver as flores, de verem o que estão comprando. Então eu deixo essa área aqui sempre para manter flores. Não sei qual foi o vídeo, eu falei para vocês que eu disse que eu sempre tinha flores aqui, mesmo no período de chuva. E algumas plantas que precisam se recuperar um pouco até voltar para a chuva. Para aquelas plantas que não tem como sair da chuva, para aquelas pessoas que não têm uma garagem, uma área que possa colocar elas, vocês todo dia terão que fazer uma vistoria nelas e fazerem o seguinte, ó, tem gente na internet que aconselha a retirar todas as folhas. Eu não faço isso não. Eu passo todo dia e tiro essas folhas, ó. Todas as folhas que apresentam fungos, eu retiro elas. Retiro também daqui do meio, porque se ficar aqui, esse fungo se espalha muito rápido, né? Quem assistiu meu vídeo sobre fungos vai entender o que eu estou falando. E é a única coisa que eu faço durante o dia. Todo dia, quer dizer. Você
Porque eu não retiro todas as folhas. A planta, ela precisa das folhas, né? No mesmo período de chuva, ela ainda precisa fazer a fotossíntese e ela também usa a folha para evaporar uma parte da água que está se acumulando no substrato. Então, essa é a razão porque eu não desfolho toda a planta. Ó, vantagens e desvantagens da chuva. As plantas, elas têm uma renovação das folhas, um aumento de galhos e de caudex. Eu vou já mostrar esse aumento para vocês ali na frente, tá? Nesse período, várias plantas minhas estouram os vasos. Eu vou mostrar duas lá para vocês, lá na frente. Mas em compensação também há um aumento de pragas. Começa a aparecer pulgões aparecem muito, e cochonilhas também. Então eu vou mais tarde botar umas iscas, botar lá. Essas que estão na cobertura ali eu consigo botar veneno sem problema. Essas que estão na chuva, nem tanto. Mas é bom vocês estarem vistoriando as pragas também, porque elas têm um aumentozinho nesse período. E por incrível que pareça, também largata. Aparece algumas largatas nesse período, apesar de que pelo menos aqui na minha área não é muito comum, mas eu encontro de vez em quando. E a título de curiosidade, já encontrei duas já dentro das flores, se desenvolvendo dentro das flores. Achei bem interessante. Separei duas plantas aqui para mostrar para vocês dos exemplos que eu falei, ó. Esse aqui é pulgão. Ontem não tinha nada, hoje já amanheceu assim. Atacam as folhas e as flores também. Já estão mortos, ó. Como eu falei para vocês. Ó. Das pragas é a mais fácil que tem de matar. Quase tudo mata esse rapazinho aqui. Dei só uma passadazinha e em pouco tempo ele morre. Ó, aqui é um dos exemplos que eu quero mostrar a vocês quando eu digo que nesse período de chuva, além dos fungos, as pragas se multiplicam, ó. As cochonilhas farinhentas. E toda vez que você encontrar formiguinhas assim, ó, é sinal que tem elas. E se você não encontrar elas por cima, elas podem estar na raiz. E nesse período de chuva, a cochonilha de raiz, pode ter certeza, é uma bomba para sua planta. Há uma grande chance de você perder ela. Isso aqui, ó, é para aqueles que irão perguntar o que eu uso para matar os pulgões, as cochonilhas. Eu uso esse rapazinho aqui, ó. Não precisa ser ele não, pode ser o barragem também. Geralmente isso aqui é comprado nas casas de rações, inseticida para carrapaticida para cachorro. 1 mlzinho para 1 litro d'água, botou em cima, acabou-se. Aqui minhas plantas mais velhas, que ficam aqui na frente da casa da minha mãe, sem cobertura nenhuma. Nesse período de chuva, mesmo eu arrancando as flores, elas ainda insistem e continuam colocando as flores. E a título de curiosidade, as flores que mais sofrem na chuva são as brancas. Elas não seguram, fica feia mesmo a cor. E em seguida as amarelas, são as que mais sofrem. Esse galho arriado é porque estava cheio de flores. Mais uma curiosidade boa para vocês, estava cheio de flores, cheio. Aí com o peso ele arriou. E quando fica muito tempo arriado, que a planta se alimenta, se nutre de novo, né? Se você não tiver deixado ele suspenso, ele fica arriado. É assim que muita gente tem pego plantas comuns, amarram os galhos, entortam ele um pouco, deixam ela desidratar e depois hidratam novamente para ela ficar parecida com uma pendente, como se tivesse sido uma pendente de forma natural, de forma espontânea. A Rihanna tem previsão de chuva para a semana toda, essa semana aqui, dia e noite. Então eu vou dar uma aliviada em todas essas flores aqui. Não tenho a necessidade de estar com elas. Vocês vão vir checar as folhas, os galhos e o caudex. Ó, essa aqui estava formando um buquê aqui. É uma negra minha,
sementes. Essa negra aqui tem entre 4 ou 5 camadas de pétalas. Linda, linda. Se der, eu vou botar uma foto dela aqui no vídeo para vocês verem. Aí ela estava se dedicando muito às flores e percebi um pequeno desidratação no caudex. Então o que eu faço logo? Arranquei logo as flores, porque eu sei que ela está jogando toda a energia dela para as flores e pode acabar tendo problema nas raízes e morrer. Aqui vou ficar observando ela, se não sentir uma melhorazinha, aí eu levo ela lá para aquela cobertura. Essa aqui, ó, essa aqui vai ajudar muito a vocês no que eu estou falando, para vocês tentarem identificar os problemas antes. Esse amarelamento ainda está normal, está tranquilo, mas vocês devem dar umas observadas, ó. Deixa eu ver se eu viro ela aqui. Quando começa a aparecer algumas manchas um pouco amarelas no seu caudex, é sinal que está tendo algum probleminha nas raízes. Aqui é bem tranquilo, ela está bem ainda, é identificado bem no início. Então o que for de flores, tire. E aqui é só botar um pouquinho de cloreto de potássio ao redor do vaso, que em poucos dias ela está totalmente recuperada e vai aproveitar o nitrogênio da chuva e vai estar bem verdinha. Se fosse o caso, poderia até dar uma aliviada nela, podando alguns galhos. Mas não estou com interesse nisso agora não. Ó, flores, flores. Daqui a pouco vão tudo ser cortadas. Ó, isso aqui são todas plantas minhas, que vão compor o meu catálogo para o próximo ano. Vamos agora, ó. Isso acontece muito nos períodos de chuva. Quando a planta tá bem sadia, está bem adubada, e eu geralmente procuro adubar elas bem antes de começar as chuvas, justamente para quando começar elas não sentirem muito. Essa aqui é a Ana Carolina, levemente perfumada, é uma homenagem de uma mãe para uma filha dela. Eu vou contar a história dessa planta para vocês quando for fazer o vídeo sobre por que as rosas do deserto têm nome. A Ana Carolina tem uma característica interessante. É uma das minhas plantas aqui que adoram florescer no período de chuva. E ela floresce uma vez dobrada e outra vez tripla. Ó, aqui também, ó. É onde os saquinhos levam um pouco de vantagem. Suporta um pouco mais. Essa área aqui é a área onde as minhas plantas mais sofrem. Por quê? Porque não tem ventilação. Ó, sofria muito aqui quando a bancada era feita com aquelas telhas de cimento onduladazinha. Quando eu retirei ela e coloquei essa gradezinha metálica que deu mais circulação de ar, acabou-se meus problemas aqui. As que estão ali em cima nem tanto, porque ainda aproveita um pouco da circulação que vem das minhas outras que estão lá em casa. Isso aqui. Aqui é onde eu boto o substrato velho e trabalho ele. Boto um pouco de cal, um pouco de calcário, reviro e deixo aqui 2 meses para tentar tirar um pouco de acidez. Aí depois é que eu reutilizo eles novamente. O cloreto de potássio, eu utilizo eles nesse período nessas plantas maiores, ó. As plantas menores é um pouco complicado. Então eu venho e utilizo eles nas minhas maiores, sempre ao redor do vaso. As menores eu falo que é complicado porque fica apertado e por mais que eu tente colocar ao redor, ele acaba encostando no caudex. E a concentração de cloro nele é muito forte e às vezes dá problema. Então quando eu tenho que colocar numa dessa para recuperar, eu escavo aqui do lado e coloco. Mas eu não coloco muito nelas não, eu adubo geralmente elas, como eu falei até mesmo antes das chuvas, com o sulfato de potássio, que aí elas já vão estar fortalecidas e essas aqui também. Aí essas, por garantia, eu sempre coloco o cloreto de potássio nelas.
Qual a frequência e a quantidade? Sei que vão perguntar. Não é muito não. Ó, uma planta dessa aqui, eu coloco uma colherzinha daquelas de sopa, no máximo 2, ao redor do vaso. E a frequência vai depender da chuva. Como vai chover aqui a semana toda, dia e noite, tá? Daqui a uns 10 dias, isso já foi lavado. Então daqui a uns 15 dias talvez eu repita. Vai depender muito da frequência da chuva. Vocês vão ter que ver isso com o clima de vocês e aprenderem a fazer também. Porque se eu disser uma frequência aqui, vocês vão tentar cumprir, fica complicado. Então eu prefiro que vocês vejam se já foi lavado, se foi lavado e se a planta está precisando. Vou colocar em todas essas plantas aqui, ó, e nas minhas matrizes que estão lá no meu muro lá em casa. A pergunta é: pode-se plantar, germinar sementes em período de chuva? Pode. Elas nascem, não tem problema não. Elas nascem até no escuro se colocar. Você só não vai poder colocar elas ao tempo. Estou germinando elas aqui, ó, nessa área onde não pega chuva. Aí assim que elas estiverem com um pazinho de folhas, você tem que organizar lá naquela coberturazinha lá atrás e levar. A taxa de germinação cai um pouquinho e você começa a enfrentar isso aqui, ó. Fungos, tá vendo? Ó? Essa aqui já era. Essa aqui já era. Essa aqui, ó, já era. E tem mais algumas para tirar, tá? Depois eu vou ver com calma e tiro. Tá? Por mais que você passe algum antifúngico, tudo, sempre vai perder algumas. Mas ó, a taxa de germinação. Ó, para esse período de chuva, para aqueles que estão germinando sementes e estão numa cobertura, eu falei para vocês que as pragas aumentam e eu vou renovar, ó, todas as minhas iscazinhas, porque já estão todas lotadas, precisando renovar. As pragas realmente se aumentam e adoram atacar as mudinhas, ó. Então vocês têm que estar dando uma reforçada. Isso aqui é ácaro, ó. Tá controlado, já passei um veneno ontem. É bom porque está na cobertura, então não tem como a chuva lavar ele. E as plantinhas que mais sofrem, ó, são as variegatas. Se vocês puderem separar e regar elas sem molhar as folhas, seria o ideal. Ó, essa aqui era uma variegata e também já era. É isso aí, pessoal. Ó, as minhas vagens, que estão com vagens, algumas só tem 2 plantas agora com vagem. Esperando colher essa aqui e a outra. Nesse período eu evito muito. A não ser o meu garanhão ali, ó, que eu polinizei ele com um arábico, que eu quero fazer uns arabizos. Isso é um outro vídeo que eu vou explicar para vocês. Mas já que a gente falou em arábico, deixa eu mostrar como é que estão se comportando minhas arábicos aqui, ó. As arábicos se comportaram de uma forma diferente das obesos. Elas estão também aumentando, ó, o caudex dela, mas em compensação elas amarelaram as folhas, quase todas elas amarelaram e estão fazendo uma renovação. Outras não renovaram ainda, só caíram. As minhas variegatas, ó, também todas na chuva. Vou já passar um cloritozinho de potássio ao redor do vaso delas também. E elas é o que dou mais atenção, porque geralmente é as que sofrem mais. Pessoal, complementando aqui para vocês, ó, todas as plantas que estão suspensas, eu retirei as flores. Vai ser uma semana intensa de chuva, dia e noite. Só deixei essas que ficam para minha sala e para o meu quarto. Eu gosto de acordar e ver as flores. Todas elas, ó, coloquei o cloreto de potássio, tanto nas que estão aqui quanto nas suspensas. Deixa eu só mostrar mais um negocinho ali para vocês. Eu mostrei para vocês ali uma planta que estava com galho arriado, tá? Essa aqui foi uma também que arriou. Quem faz uma poda já resolve o problema. Por que eu não fiz uma poda nessa? Porque é uma que eu separei para matriz. É uma amarela multipétalas minha.
com tons rosas na borda, muito linda, muito linda. E eu tenho interesse nos galhos, que é para tentar reproduzir ela depois para enxertos. Ela desidratou um pouco o caldex, teve um problema, riou. Então como é que eu faço? Eu coloco um palito e amarro. Ela já está rígida, eu já posso até retirar o palito que não vai ter problema, coisa que eu vou fazer já já. Palito retirado e a planta ereta, perfeitamente apontando para o céu. Mas é isso aí, pessoal. Como eu tinha dito para vocês, o meu vídeo é tentar passar a minha experiência desses anos com as rosas do deserto, o que eu faço, que para mim deu certo e o que deu errado. Não quer dizer que o que eu faço aqui é regra que você tem que fazer. Foi a minha experiência. Você analisa, vê se dá certo para vocês. Se der certo, muito bom. E me sentirei muito satisfeito em ter dividido isso com vocês. Valeu, grande abração a todos. E se foi merecido, não esquece de deixar o like, hein? Valeu!